Irmãos e irmãs, a misericórdia do Senhor está abundantemente na terra, mas todos enfrentarão a justiça e a santidade de Deus na vida após a morte. Fomos ensinados que Deus é apenas amor, mas o Senhor também é um Deus de justiça e santidade. Quando você ler a Bíblia corretamente, verá que nem todos os pregadores estão pregando a verdade. Você está aceitando o evangelho do dinheiro, luxo e tesouros mundanos que o levará ao lugar da perdição. A Bíblia diz que o Senhor enviará o espírito de mentiras para que eles acreditem em mentiras. 2 Tessalonicenses 2:11. Por isso Deus lhes enviará um forte engano, para que acreditem na mentira. 1 Reis 22:22. E o Senhor disse a ele: com que? E ele disse: eu irei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu persuadirás, e prevalecer também, vá em frente e faça-o. Assim, as pessoas acreditam no chamado evangelho da prosperidade, glória e sucesso. Eles pensam que estão indo para o céu com o evangelho do mundo. Mesmo assim, 85% das pessoas no inferno não entendem os tipos de pecados e ofensas que os levaram a esse lugar. Eu disse no início que visitei as 351 câmaras do inferno durante 351 dias. Isso ocorreu no contexto do chamado de Deus e da unção do Senhor Jesus. Na verdade, foi o Senhor Jesus que veio à minha casa para me levar para visitar as 351 câmaras do inferno. Não apenas o inferno, mas também o reino do paraíso. O reino do tribunal do Senhor. O mundo de Satanás. O mundo da oração, realização e bênção. Essas são as experiências que tive com Deus. Eu disse da última vez que visitei os aposentos daqueles que foram condenados por imoralidade sexual. A Bíblia diz em Coríntios 6:18: fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas quem comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. 19 Ou não sabes que o teu corpo é templo do Espírito Santo em ti, que tens de Deus? E você não é seu. Amado, falei sobre aqueles que faziam sexo em seus pensamentos, sonhos e olhos. Eles estavam manchados e não podiam entrar no reino de Deus. Não estou dando este testemunho para assustar as pessoas, mas para edificar o povo de Deus, para que aqueles que são desviantes voltem ao caminho do Senhor. Quando estávamos saindo do lugar daqueles que faziam sexo em sonhos, pensamentos e olhos, subimos mais acima do vale e cruzamos a fronteira para outra região do inferno. Quando descemos, estávamos acima do rio de chamas, onde as pessoas gritavam enquanto eram queimadas no fogo. Irmão e irmã, o inferno é um reino vulcânico onde não há vento e nem água como em nosso mundo. Eu vi que não havia sol no inferno, mas densa escuridão na atmosfera. Enquanto estávamos nos movendo, vi almas condenadas sendo atormentadas por fogo e demônios. Eu disse ao Senhor: porque os homens estão queimando no fogo, mas os demônios não estão queimando? O Senhor disse: seu tempo ainda não chegou, mas o tempo de sua punição está chegando. Quando chegamos ao pico da montanha, pensei que veria um terreno plano, mas vimos outro vale muito profundo, cheio de rio de lava ardente e gritos de dor subindo do vale. O Senhor disse: este vale é o vale daqueles que tiveram relações sexuais fora do casamento. É o vale dos fornicadores. Vamos descer e ver o seu tormento. Irmão, quando estávamos descendo neste vale, o fogo era intenso e almas queimavam em altíssimas temperaturas e gritos. O tormento era intenso e insuportável. Diante desses horrores, eu estava chorando. Eu disse: Senhor, não posso suportar este horror. Por favor, devolva minha alma à superfície. Prometo contar ao mundo sobre este lugar. O Senhor disse: isto é para o seu interesse. Você tem que avisar ao mundo que o inferno é real. Quando chegamos ao fundo deste vale, vi um rio de lava que espirrou como uma onda do mar e atingiu as rochas. Nesse ponto, eu podia ouvir gritos intensos das almas perdidas, mas não conseguia vê-los. Em seguida, entramos no rio de lava e descemos nas profundezas da lava. Imediatamente comecei a ver uma fogueira. Na primeira cova, vi uma senhora com as mãos amarradas nas costas. E suas pernas estavam abertas. Eu vi que ela era atormentada por 6 ratos enormes que devoravam suas partes genitais. Todo o seu corpo foi queimado no fogo, mas sua parte privada não estava queimando porque foi devorada por esses ratos enormes. Quando a senhora viu o Senhor, ela implorou por ajuda. Ela disse: Senhor, tem piedade de minha alma, tem misericórdia. Agora eu acredito em você agora. Eu te aceito em minha vida e abandono meus pecados. Eu quero voltar no caminho certo e andar em seu princípio. Eu era ignorante sobre este lugar.
Achei que o inferno não existisse. Achei que fosse apenas conversa, mas agora acredito. Senhor, dê-me 1 minuto para voltar à Terra e dizer às pessoas do mundo que o inferno existe. Apenas me dê 30 segundos. Quando eu voltar à Terra, vou me arrepender e manter sua palavra em temê-lo. Serei fiel e obediente. Quando olhei para o Senhor, vi que ele chorava e eu também chorava. O Senhor disse à senhora: minha filha, você teve tantas oportunidades de se arrepender na Terra, mas se recusou a fazê-lo. Como você pode dizer que se arrependerá em 30 segundos? Você teve uma vida inteira de oportunidades que desperdiçou. Você sabia que minha palavra era contra atos sexuais ilícitos, mas passou a fazer sexo fora do casamento. É tarde demais para que seu julgamento seja pronunciado. Está escrito que o fornicador tem sua porção no castigo eterno. Esta é a sua herança, pois não posso mais fazer nada por você. Apocalipse 21, 8. Mas para os medrosos e incrédulos e abomináveis e assassinos e fornicadores e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Qual é a segunda morte? O Senhor disse: é tarde demais. A mulher continuou implorando ao Senhor. Ela disse: Senhor, tem misericórdia. Conceda-me um favor, por favor. O Senhor disse: nesta fase, não há nada que eu possa fazer. Então a mulher ficou em silêncio olhando para o Senhor, pois ela sabia que não estava deixando aquele lugar horrível. E ela pediu ao Senhor para remover aqueles ratos enormes que estavam devorando sua parte privada. Mas o Senhor disse: minha filha, eu te amo, mas não posso fazer nada. É muito tarde. Ela disse ao Senhor: se você realmente me amasse, você teria me salvado deste lugar. O Senhor, que estava em lágrimas, voltou sua atenção para mim e me olhou nos olhos e disse: Aston, não espere até que seja tarde demais. Vai e diga aos habitantes do mundo que não devem esperar até que seja tarde demais. As coisas não deveriam chegar a este nível. Você vai dizer às pessoas do mundo que desprezam meus servos, avisando-os. O tempo é curto e o julgamento está próximo. Cada homem será responsabilizado por seus atos. O Senhor estava falando comigo e a senhora também estava ouvindo seu aviso silenciosamente. Então ela começou a implorar ao Senhor novamente para ter misericórdia dela. Eu vi que o Senhor derramou muitas lágrimas pela senhora e as vestes do Senhor estavam molhadas por causa das lágrimas. Ele estava derramando muitas lágrimas pela senhora. Quando o Senhor estava olhando para a senhora, ele me disse: veja, esta senhora perdeu a virgindade aos 14 anos. Ela não era uma prostituta. Mas sempre que estava noiva de um homem por 6 meses ou 2 anos, eles estavam tendo relações sexuais como pessoas casadas. Um dia ela adoeceu e teve uma dor de cabeça que a levou à morte. As pessoas têm que guardar o princípio de Deus para a sexualidade, e a palavra é contra a atividade sexual fora do casamento. Finalmente deixamos essa mulher. Quando chegamos ao poço seguinte, vi um homem que estava escalando seu poço. Ele estava dizendo: devo deixar este buraco. Eu não aguento mais. Eu vi que o poço tinha cerca de 30 metros e sua dor era intensa por dentro. E ele queria sair disso. Ele estava subindo para sair e quando ele alcançou o topo do poço, eu vi um demônio aparecendo e este demônio o atropelou. Como resultado, ele caiu. Fiquei triste ao ver como ele caiu a uma altitude de 30 metros. E o demônio desceu lá e começou a pisoteá-lo. Seus ossos foram quebrados, mas ele não estava morrendo. Ele estava chorando e dizendo: isso é insuportável. Eu não aguento. Eu quero morrer. O que eu fiz para sofrer isso? Eu quero morrer. Eu disse: Senhor, o que ele fez para merecer esta tortura? O Senhor disse: este homem não era uma prostituta porque ele só dormiu com uma mulher durante toda a sua vida que era sua esposa, mas ele teve relações sexuais com sua esposa durante o noivado antes do casamento. Eles viviam como pessoas casadas e depois de muitos anos eles se casaram e tiveram filhos. E viveram em casamento por 40 anos. E quando ele morreu, ele caiu aqui. Eu disse: Senhor, é verdade que eles fizeram sexo antes do casamento. Mas eles se casaram e ele foi fiel à mesma mulher. O Senhor disse: o casamento não apaga o pecado, mas o meu sangue sim. Eu disse: Senhor, ele foi fiel no casamento e eles já eram casados, apesar do sexo no período de noivado. Eu era como um advogado defendendo esse homem diante do Senhor. Jesus disse: meu filho, o casamento não remove os pecados que eles cometeram no noivado. Eles falharam em confessar e pedir perdão por esses pecados antes do casamento. É por isso que ele está aqui.
Se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se afastar de seus maus caminhos, então ouvirei do céu, e perdoarei seus pecados e curarei sua terra. 2 Crônicas 7:14. Amado, devemos aprender a confessar e nos afastar. Não é porque estou testificando que sou digno de entrar no reino dos céus. Todos nós temos que nos humilhar. Testemunhar é apenas a graça que recebi, mas devemos lutar e batalhar para salvar nossas almas. Quando confessamos nossos pecados, devemos ter certeza de que estamos nos afastando desses pecados. Devemos voltar ao caminho do Senhor abandonando o antigo caminho. Estávamos nesta câmara de pecado sexual. Quando nos mudamos para a próxima cova, vi um demônio estuprando uma mulher. Este demônio estava apodrecendo e havia vermes por todo o corpo. E quando ele estava estuprando essa mulher, todos os vermes em seu corpo caíam cobrindo a mulher. Eu disse: Senhor, o que a senhora fez para sofrer tal tormento? O Senhor disse: a senhora estava apegada à atividade sexual. Era como um jogo para ela. Ela não tinha limites. Ela dormia com homens sem reservas e este é o seu tormento. Quando nos mudamos para a próxima cova, vi um homem esquelético. Ele estava dentro de óleo quente fervendo e queimando-o. No entanto, sua parte genital ainda era carnuda e desproporcional. Eu vi que um demônio introduzia um gancho em sua genitália que era volumoso. Isso foi horror. Eu disse: Senhor, o que este homem fez para ser atormentado desta maneira? O Senhor disse: um dia ele estava em casa descansando. Sua irmã mais nova recebeu a visita de sua amiga, mas ela estava ausente. Visto que a irmã desse homem estava ausente, ele aproveitou a oportunidade para fazer avanço sobre a amiga da irmã dela. Este disse-lhe: sou amigo da tua irmã e tornamo-nos como uma família. Não posso aceitar esse comportamento. Isso não está certo e não vai funcionar. Quando a jovem recusou este homem, o homem ficou envergonhado, mas não estava disposto a desistir. O homem disse à jovem: tudo bem, vamos esquecer isso e vamos considerar que nunca aconteceu. Mas há algo para beber. Deixe-me oferecer um pouco da suco. No entanto, a jovem começou a ficar insegura e insistiu que ela deveria ir embora, mas este homem continuou a insistir em oferecer-lhe algo para beber. No final, a jovem aceitou esperar por causa da insistência do homem. Este homem entrou em seu quarto e se despiu e saiu de seu quarto nu diante da jovem. Ele a pediu para dormir com ele, mas a jovem se recusou a dormir com ele. O homem agarrou a jovem para forçá-la. E enquanto eles estavam lutando, felizmente para a senhora houve uma batida na porta. Na verdade, era o pai desse homem que estava batendo na porta. O homem voltou rapidamente para o quarto e se vestiu. E ele nunca tinha dormido com a jovem. No entanto, ele falhou em confessar a exposição de sua nudez e órgão genital à senhora. Assim, seu órgão masculino está sendo torturado no inferno. Irmão, o membro do nosso corpo que nos leva ao inferno será atormentado. Desde que este homem expôs seu órgão masculino para a jovem, seu órgão masculino foi puxado com um gancho por um demônio. E esse foi o seu tormento. E eu vi que sua parte privada estava apodrecendo e foi puxada com um gancho. Em seguida, mudamos para um lugar onde havia mulheres que sofreram estupros em suas vidas. Eu disse: essas mulheres foram estupradas em suas vidas. Eles são aqueles que sofreram estupro e abuso. Porque eles deveriam estar aqui. O Senhor disse: vamos seguir em frente e ver. Enquanto avançávamos, vi uma mulher deitada no chão. Suas pernas estavam abertas e baratas saindo de sua parte privada. E seu peito foi cortado e vermes estavam saindo. Ela estava dizendo: não fiz nada para estar aqui. Eu não mereço isso. Eu perguntei: o que ela fez? O Senhor disse: ela foi estuprada por soldados no leste do Congo, devastado pela guerra. Quando esses soldados terminaram de estuprá-la, cortaram sua barriga com facões e ela morreu. O Senhor disse: se ela fosse minha serva e minha filha, não teria caído neste lugar. É porque ela morreu em pecado que ela caiu aqui. Então, continuamos a nos mover neste lugar de punição do pecado sexual. Então eu vi um buraco e daquele buraco, houve gritos de tormento. E quando chegamos lá, vi pessoas de pé e tremendo. Quando olhei para essas pessoas, vi que estavam cobertas de baratas por todo o corpo. Seus corpos estavam completamente cobertos por essas baratas e eles tremiam. O Senhor disse: essas pessoas que você vê aqui se desonraram fazendo sexo em bares, túneis, carros e lugares públicos. Visto que se desonraram em lugares públicos,
estão sendo desonradas aqui neste salão escuro. Esta foi minha visita ao Vale dos Fornicadores. 1 Coríntios 7, 2. Mas, para evitar a prostituição, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. 1 Coríntios 5, 1. É comumente relatado que há fornicação entre vocês, e fornicação tal que não é tão conhecida entre os gentios, que alguém deveria ter a esposa de seu pai. Efésios 5, 3. Mas a fornicação e toda a impureza, ou avareza, não seja nenhuma vez nomeada entre vós, como convém aos santos. 1 Coríntios 6 e 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como os outros. Agora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ezequiel 16 e 26. Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos, grandes carnais, e aumentaste as tuas prostituições, para me provocar a ira. Mateus 19, 9. Eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por fornicação, e casar com outra, comete adultério, e quem casar com a repudiada também comete adultério. 1 Coríntios 10, 8. Nem nos forniquemos, como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23.000. Gálatas 5 e 19. Ora, as obras da carne se manifestam, que são estas: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Judas 1, 7. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades ao redor delas, da mesma maneira que estas, cometendo fornicação e indo após outra carne, deram o exemplo de antemão, sofrendo a vingança do fogo eterno. Apocalipse 2 e 14. Mas tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas aos ídolos e cometer fornicação. 1 Coríntios 5 e 11. Mas agora vos escrevo, não vos ajunteis, se algum homem chamado irmão for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou difamador, ou beberrão, ou extorsor, com tal pessoa não comer. Apocalipse 9 e 21. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus furtos. Mateus 5 e 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, a faz adulterar, e todo aquele que casar com a divorciada comete adultério. Apocalipse 2 e 21. E dele espaço para se arrepender de sua fornicação, e ela não se arrependeu. Números 25, 1. Israel, pois, morou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas do Moabe. Marcos 7 e 21. Pois de dentro, do coração dos homens procedem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios. Atos 15 e 20. Mas para lhes escrevermos, que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é estrangulado e do sangue. 2 Coríntios 12 e 21. E para que, quando eu voltar, o meu Deus não me humilhe no meio de vós, e que eu chore muitos que já picaram, e não se arrependeram da impureza, fornicação e lascívia que cometeram. Mateus 15 e 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. 1 Coríntios 5 e 10. No entanto, não totalmente com os fornicadores deste mundo, ou com os gananciosos, ou extorsores, ou com idólatras, pois então deveis sair do mundo. 1 Coríntios 7, 1. Ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom é ao homem não tocar em mulher. Gálatas 5 e 21. Vejas, homicídios, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, das quais já vos digo, como também já vos disse, que os que tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 5, 9. Escrevi-vos numa epístola para não conviver com fornicadores. Efésios 4 e 19. Os que, além dos sentimentos, se entregaram à lascívia, para com avidez cometerem toda a impureza. Atos 15 e 29. Para que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, de sangue, de coisas estranguladas e de fornicação, das quais, se vos guardardes, fareis bem. Passe bem. Atos 21 e 25. No que diz respeito aos gentios que creem, nós escrevemos e concluímos que eles não observam tal coisa, exceto apenas que se guardam das coisas oferecidas aos ídolos, e do sangue, e do estrangulamento, e da fornicação. Colossenses 3, 5. Mortifica, pois,
os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, afeição excessiva, má concupiscência e cobiça, que é idolatria. Hebreus 12:16. Para que não haja fornicador ou profano, como Esaú, que por um pedaço de carne vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 13:4. O casamento é honroso para todos, e a cama sem mácula, mas Deus julgará os prostitutos e adúlteros. 1 Timóteo 1:10. Para as prostitutas, para os que se contaminam com os homens, para os ladrões, para os mentirosos, para os perjuros, e se houver qualquer outra coisa que seja contrária à sã doutrina. Apocalipse 22:15. Porque do lado de fora estão os cães, os feiticeiros, os prostitutos, os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Levítico 18:6. Nenhum de vós se aproximará de qualquer que seja seu parente, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a